Olá, o programa Argumento está ouvindo os senadores para uma análise sobre o momento político que nós vivemos, depois do 15 de março, que reuniu mais de 2 milhões de brasileiros às ruas para fazer protestos contra o atual governo. Agora nós vamos ouvir o senador Omar Aziz. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O plenário já começou a repercutir. Nós começamos os trabalhos nessa segunda-feira, 16 de março, com a presença dos senadores, de alguma forma, interpretando o que está acontecendo. Na opinião do senhor, como vão ser os desdobramentos a partir de agora para o trabalho do Congresso Nacional? Veja bem, quando a gente fala em protesto, eu vejo mais como reivindicações. Né? As pessoas reivindicam e elas têm o direito de reivindicar. E nós temos a obrigação de ouvir as ruas. Essa é a obrigação nossa. Nós somos políticos, estamos aqui porque a gente se candidatou a um cargo eletivo e o povo nos abençoou com esse cargo. Então, nós temos a obrigação de ouvir as vozes das ruas. São elas as vozes que nos colocam aqui. Nós passamos por um momento muito delicado, né? Não do ponto de vista democrático. Eu acho que a democracia nunca esteve tão forte como está nesse momento. Então, qualquer uma questão pontual ali, falando sobre ditadura ou volta dos militares, isso é um negócio muito isolado. E as questões é que a presidenta Dilma tem que nos liderar nesse processo. Ela foi eleita democraticamente para isso. Ela tem que apontar o rumo para esse país, ela tem que apontar o rumo do início, meio e fim. Não adianta mandar para cá 3, 4, 5 ou 10 medidas provisórias, a gente analisa essas medidas provisórias e depois, como é que vai ser? Então nós temos do ponto de vista político, a reforma política que a população exige e aqueles que não estão inteirados ainda, na hora que se inteirar, vão querer mesmo a reforma política, né? A reforma, não dá mais para ter eleição de 2 em 2 anos, os custos altíssimos, recursos que entram numa campanha sem a gente saber de onde está vindo. Aliás, sabe, né? Porque vem do erário, vem do povo brasileiro, sempre vem, né, de uma forma errada, por caminhos tortos. Você tem aí um problema seríssimo, uma estatal que é o orgulho brasileiro, que é a Petrobras, em que nós, brasileiros, nos sentimos muito traídos, que nós estamos assistindo. E tem a questão econômica, que a presidenta Dilma tem que enfrentar. Tinha um discurso na campanha, tem outro agora. Esses ajustes têm que ser feitos, porque se não forem feitos também, o Brasil quebra. O Brasil quebra. Então nós temos que fazer, nós vamos ter que fazer ajustes. Mas aí não é só fazer ajustes. O Congresso, eu acho que 40 e poucos ministérios é uma quantidade bastante absurda para você ter num país, né? Não dá para você conviver com tantos ministérios. Acho que também tem que cortar alguns ministérios. E se você dá uma analisada, e a população tem enxergado isso bem, onde é que está a corrupção? Nas indicações políticas. Nas indicações políticas. Então, é um momento da gente rever isso. Fazer um governo de coalizão não quer dizer que tenha que dar cargos para os partidos políticos, você está me entendendo? Realmente. De pessoas que vão com o objetivo, e a gente está vendo na Petrobras uma coisa muito, que sirva de experiência para o resto dos dias do Brasil, para muitas outras gerações que virão. As pessoas que foram indicadas, elas estavam preocupadas em fazer um patrimônio para elas próprias, não era de fazer a Petrobras crescer. Você vê o volume de recursos que foi retirado da Petrobras, nos assusta. Então, elas gerenciaram uns recursos para ela, né, muito bem. Então, você vê que um maior investimento feito na Petrobras agora, nos últimos anos, foi um diretor da Petrobras que retirou 100 milhões de dólares, né, e está devolvendo agora. Quando saiu daqui era uns 70 o dólar, então era 170 milhões de reais. Agora está voltando a 3,20, a 320 milhões. Foi um maior investimento. Realmente. Né? Em termos de reais, sim. O lucro que a Petrobras teve nesses anos todos foi com um cidadão que levou 100 milhões de dólares na época, comprou esse dólar em 70. É trágico isso. Tá certo? Então, veja bem, agora ele está devolvendo a 3,20 o dólar, então tem lucro. Se você fosse aplicar esse dinheiro, não daria esse rendimento. Foi a melhor aplicação que a Petrobras fez, foi feita pelo Cerveró, se eu não me engano. Pelo desvio. Né? Não sei, eu estou dando um nome aqui, mas foi um cidadão que levou... Não, foi o Barusco, não Barusco, foi Pedro Barusco. Barusco. Então é todo dia isso, né? E nós temos que... Então isso, o povo brasileiro aceita. E essa conjuntura hoje,
Não é a mesma conjuntura de 7, 8, 10 anos atrás. É uma totalmente diferente, né? O Brasil não cresce como crescia há 8 anos atrás, 10 anos atrás. O Brasil não gera oportunidades que gerava antes. O Brasil não lança novos programas sociais como lançavam os governos brasileiros. Na época do Lula, nós tivemos um problema do mensalão. O presidente Lula, na época, lançou Minha Casa Minha Vida, lançou Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, desoneração daquilo, investimento do BNDES, empréstimo. Então, tinha uma gama de investimento gerando emprego, as pessoas saindo da linha de pobreza para a classe média. Agora não. É o que o senhor falou, havia um horizonte. Havia um horizonte, agora não tem esse. É outro momento. Então, essa é a preocupação. Eu confio na presidenta Dilma. Eu sei das boas intenções dela. Eu, pessoalmente, conheço a presidente, sei das boas intenções dela. Acredito, ela precisa nos liderar nesse processo. E eu estou aqui a favor do Brasil. Eu não estou aqui por questões partidárias, se é azul, se é vermelho, se é branco, se é preto. Não. O Brasil é que está em jogo. As novas gerações. Eu, por exemplo, fui governador, estou no Senado. Eu acho que aquilo que Deus e o povo do Amazonas podiam me proporcionar, já me proporcionaram, como homem público, né? Me deram o grande prazer de representá-los. Eu tenho que pensar nas outras gerações, eu tenho filhos, né? Viram netos, você tem, outras pessoas têm. Nossa geração já está passando. Esse país vai vir para as próximas, e as próximas gerações têm que ter o aprendizado dos erros que foram cometidos por nós agora, para que não se cometa futuramente. Então, eu achei que o erro do mensalão serviria para o resto da vida, e eu estou vendo que eu estou enganado. E a memória do brasileiro é curta. É curta. Outro dia eu estava entrevistando o senador Aloysio Nunes, ele me lembrou de uma coisa que eu não lembrava mais. O financiamento de campanhas por empresas aconteceu depois da CPI do PC, porque foi uma tentativa de acabar com o Caixa 2. Eu confesso que eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava disso. Quer dizer, agora a gente vai ter que rediscutir o financiamento de campanha. Mas não é o financiamento de campanha. Não é o financiamento de campanha. É o modelo da eleição. É o modelo da eleição. A forma da eleição. Porque se você mantiver esse modelo, essa forma, os custos não vão diminuir. Os custos não vão diminuir. E aqueles que têm acesso vão continuar fazendo esse tipo de coisa. Então, é o modelo que nós temos. Veja bem, pessoalmente, eu sou contra legenda, coligação. O partido lança, quem for o mais votado se elege e acabou. Tá? Elege e acabou. Eu sou contra a eleição de 2 em 2 anos, é um custo muito alto para o Brasil. E as administrações param. Realmente. Você imagina uma prefeitura de 3 mil eleitores, o que um prefeito não faz para se reeleger? Se o governo federal está fazendo um ajuste fiscal agora, porque meteu os pés pelas mãos em desonerações, em programas que não tinham condições de cumprir. Não houve, por parte da arrecadação, o crescimento, a economia do Brasil não cresceu para acompanhar. Você imagina o que é feito em municípios pequenos. Acabar com a reeleição. A reeleição não é bom para o Brasil. Eu acho que hoje a reeleição ainda, culturalmente, se usa da estrutura, né, para que você possa se reeleger. Há uma vantagem muito grande, até porque quem pode fazer benefício é quem está no governo. Sim. Então, um governante que é candidato à reeleição desonera isso, desonera aquilo, não sei o quê. Depois a gente resolve lá na frente. Então, não tem o compromisso do depois. Acabando a reeleição, haverá, tá certo? Até porque a lei de responsabilidade fiscal, ela existe, né? Você vê que o ano passado o Senado teve que aprovar aí uma mudança nas contas para poder fechar o ano. E aí nos apresenta uma conta grande para o povo brasileiro, que tem que haver um superávit de 1,2 do orçamento. Para poder cobrir. Quer dizer, não é para fazer investimento, não. Pois é. Não é para fazer investimento, veja bem, é para você poder cobrir. É um momento crítico mesmo, mas o senhor acha que essa pressão popular é o que vai ajudar o Congresso a enfrentar temas que são difíceis? A pressão popular ajuda, mas eu acho que uma coalizão aqui, todos os partidos políticos, entender o momento... Um esforço suprapartidário. Um esforço suprapartidário. Não é um esforço de um ministro acha que vai para a televisão e diz que a presidente Dilma é democrata. Democrata ela até tem que ser, senão ela não seria presidente do Brasil.
Correto? Então não é nenhum... Eu também sou um democrata. Tem esse negócio de você dizer, a pessoa é uma democrata, então acha que... Isso é legal, mas já não é legal. suficiente. Não, mas isso não resolve. Né? O outro ministro ia dizer que quem estava na rua eram os eleitores do Oeste. Não é verdade. Eram brasileiros. Brasileiros que vivem no Brasil e que acreditam no Brasil. Até os do exterior. Não, porque em outros países não, também mas eu foram. estou dizendo para você que quem estava na rua não era eleitor de A, de B ou de C. Era um cidadão mesmo. Era um cidadão brasileiro que estava ali com o filho, que estava pensando no filho, estava ali com a mulher, que está preocupado com o futuro desse país, que ama esse país e que quer lutar por esse país e dar apoio para a gente. Porque na hora que a presidenta olhar nos olhos dos brasileiros e dizer, eu vou fazer isso, mas daqui a 6 meses, isso que eu estou fazendo vai ser isso, com firmeza, tenha certeza que o povo brasileiro vai estar do lado dela. Beleza, senadora. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você também que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você sempre convidado a fazer sugestões e críticas à programação da nossa TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.